translação. Isso servia para o módulo de serviço. Agora, a única coisa que a cápsula vai conseguir fazer, mas novamente, não se espera um controle manual, nem do comandante, nem do piloto, tudo é automatizado, o que a cápsula conseguiu fazer é a rolagem. Exatamente. A informação que nós temos agora da NASA é que, neste momento, a espaçonave Orion está fazendo a rotação exatamente para achar essa posição ideal de reentrada na atmosfera. Essas são imagens ao vivo. Não dá para saber onde está essa câmera exatamente, parece que a gente vê um reflexo da janela, então não dá para saber se ela está... Eu imagino que ela esteja dentro da espaçonave, porque se estiver fora da espaçonave, ela vai se queimar na reentrada. Ela tem que ter uma proteção mínima, provavelmente um material bastante resiliente à temperatura, mas lembrando que elas estão posicionadas na parte anterior ao escudo térmico. Então elas não devem experimentar as mesmas temperaturas do escudo térmico. Faltam agora 7 minutos para o início da reentrada. O quanto a gente vai conseguir assistir ao vivo essa reentrada, a gente não sabe. Como bem disse o capitão Bruno Matos, do ITA, da Aeronáutica, a gente vai conseguir ver essas imagens depois. A gente não vai ter transmissão durante aquele blackout de comunicação. Exatamente. É impossível, o plasma que se cria em volta dessa cápsula bloqueia qualquer tipo de comunicação de rádio. O que provavelmente vai acontecer é depois disso a gente ver as imagens gravadas. A gente consegue ver um reflexo de movimento, ou seja, essa câmera está realmente dentro da espaçonave, virada para a janela, até para mostrar com detalhes como será essa reentrada. Não veremos ao vivo por causa do bloqueio da comunicação que vai acontecer, porque com temperatura de 3.000 graus centígrados do lado de fora, nada funcionaria, nada passaria, nem sinal de rádio, nem de TV. Mas depois a gente vai ver essas imagens. E isso certamente é informação relevante para as próximas viagens. É informação relevante para vocês, técnicos, que constroem esse tipo de máquina. Sem dúvida. É o que os engenheiros depois, além das imagens, obviamente todos os dados coletados durante toda essa missão vai ser utilizado para verificação de possíveis problemas e correções para as versões futuras da Artemis. Nós temos então 2 imagens ao vivo agora. Uma do espaço, à esquerda da sua tela, de dentro da espaçonave Orion. A gente consegue ver o reflexo dos astronautas, da câmera que está instalada dentro da nave, aguardando. Agora faltam 5 minutos para o início da reentrada. E do lado direito, imagens ao vivo do navio da Marinha Americana, o John Murtaugh. Ele é um navio de transporte marítimo e que teve sua tripulação treinada para fazer o resgate, que vai acontecer pelo horário da NASA às 9h07. A tripulação atenta do lado de fora. É natural que todo mundo olhe para o céu, tentando ver alguma coisa. Neste momento, a altitude em que eles estão da superfície da Terra, eles estão a 600 milhas, 1.600 quilômetros de altitude, digamos assim. De distância, de distância. Exato, da costa oeste americana. Perfeito, esse é o termo correto, distância, porque não é uma linha reta, né? Exato, em altitude eles devem estar acima ainda de 120 quilômetros, mais de 400 mil pés, porque ainda não iniciou a reentrada. E pensar que toda essa distância vai ser cruzada neste momento em 18 minutos, já que está previsto o pouso, pelas informações da NASA, às 9h07 pelo horário de Brasília. É importante, não sei se a gente consegue mostrar, os tripulantes da nave Orion, da missão Artemis 2. Eles estão, neste momento, dentro daquele módulo já isolado do módulo de serviço, o módulo da tripulação. A gente tem o Reed Wiseman, que é o comandante da missão, o Victor Glover, que é o piloto da missão, a Christina Koch, especialista da missão. Esses 3 são norte-americanos. Por último, nós temos o Jeremy Hansen, que também é especialista da missão, faz parte da Agência Espacial Canadense. Certamente, esses profissionais voltam com uma bagagem e vão ter muita coisa para explicar, para contar sobre particularmente este momento que a gente está vendo ao vivo, que é a reentrada na Terra, mas em toda essa missão desses 10 dias. Totalmente. Bom, a gente tem que lembrar o que eles experimentaram há 4 dias atrás, quando eles estavam fazendo flyby na Lua, inclusive olhando lugares nunca antes vistos a olho nu pelo ser humano. Então, a parte oculta da Lua,
Inclusive fizeram vários registros fotográficos incríveis que circularam na internet. Um dos registros, inclusive, foi da Terra no lado noturno, na parte escura, utilizando somente a luz da Lua. Agora a gente consegue ver ali, capitão, se a gente presta atenção no planeta, movimento. Ou seja, nós temos essa transmissão ao vivo da NASA, mostrando esta espaçonave Orion se aproximando cada vez mais do planeta Terra, quando faltam agora 2 minutos. 2 minutos para o início da operação de reentrada na atmosfera. O momento que a gente pode dizer um dos mais delicados dessa missão. Quando a espaçonave vai entrar a 40 mil quilômetros por hora no nosso planeta e vai começar a perder velocidade, mas a um custo de um atrito enorme com a nossa atmosfera que vai provocar um calor de quase 3.000 graus Celsius. Tudo preparado, tudo previsto. Mas a tensão existe, não apenas a bordo da espaçonave, mas também no centro de operações em Houston, no Texas, e de pessoas profissionais como o senhor, que conhecem bem este momento e este risco. Sem dúvida, o risco é alto, é conhecido por todos nós. Existem milhares de pessoas envolvidas no desenvolvimento de um veículo como esse. Tenho certeza que a equipe responsável por todo o sistema de reentrada está muito tensa, mas é algo que eles já testaram, algo que foi validado na Artemis 1 e na missão anterior. Então tem tudo para dar certo, Márcio. Faltam agora 2 minutos. 2 minutos para o início da reentrada na atmosfera. Neste momento, a velocidade, segundo a NASA, é de 37 mil quilômetros por hora. A gente percebe isso? Percebe quando a gente consegue ver o planeta se mexer. A gente vê a velocidade que essa nave está indo, porque a gente consegue ver exatamente o trajeto que ela está fazendo. Não conseguimos ver exatamente em que ponto do planeta ela está sobrevoando agora, mas é tão rápido que a gente consegue ver o planeta não apenas se mexer, mas também se aproximar da espaçonave. E daqui a pouco, em coisa de 2 minutos ou 1 minuto e meio, nós vamos perder esse sinal, porque durante a reentrada fica impossível fazer essa transmissão. Agora a Terra já ocupa quase metade da tela, ou seja, a gente percebe que essa nave está bem mais perto agora, capitão. Exatamente, estamos se aproximando então à interface da atmosfera, 120 quilômetros de altitude aproximadamente, onde a gente começa então o processo de reentrada. Em breve teremos o blackout de comunicação. Durante esses 6 minutos, em torno de 6 minutos, a gente vai perder a comunicação com a nave. Vamos ver se a gente tem alguma imagem disponível de terra dessa reentrada. Talvez eles posicionaram telescópios, eu não sei. Mas sem dúvida é um momento tenso, um momento que a gente tem que aguardar. Porque se a gente sabe exatamente, ou pelo menos um ponto próximo onde vai haver o pouso, no Oceano Pacífico, próximo à cidade costeira da Califórnia de San Diego, os navios já estão posicionados por lá, a tripulação toda preparada para esse resgate, então existe a possibilidade da gente conseguir ter alguma imagem dessa reentrada. Ao vivo talvez, mas depois gravada, como disse bem o capitão, e vai ser uma imagem que vai ser muito estudada depois para a gente entender cada vez mais esse processo tão delicado de reentrada e se preparar para as próximas missões para reduzir esse risco. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos momentos que a gente vai observar provavelmente são os momentos de... Bom, a cápsula está fazendo uma rotação. Segundo a NASA, já entramos na atmosfera. A Orion já está na atmosfera terrestre, começando agora a reentrada. Um processo delicado, cuidadoso, preparado com muito estudo, com uma rota milimetricamente detalhada. Neste momento agora, a gente pode dizer que faltam 13... E aí perdemos o sinal. E ali perdemos o sinal. O sinal, provavelmente entramos no momento de blackout. Vamos ver se a gente confirma essa informação. Isso, a informação está confirmada. Perdeu-se completamente a comunicação como estava previsto. Não tem sinal de vídeo, não tem sinal de rádio. Temos apenas imagens do centro de controle da missão, em Houston, no Texas, e temos também imagens do navio que vai fazer aquele resgate. Mas talvez seja importante ficarmos com a tela no centro em Houston, até para perceber, porque ali também, e eles que se comunicavam 24 horas por dia com aqueles astronautas, ficar durante 6 minutos sem comunicação com esses homens e com aquela mulher, realmente deve ser muito desesperador. Sem
Sem dúvida, e a gente vai pelo jeito a gente vai ter sim imagens de solo dessa reentrada. A gente já conseguiu ver ali uma imagem da cápsula reentrando, ela está muito alta. Parecia ser realmente a cápsula. Lembrando que agora que a gente está em blackout, é o momento crítico onde esse escudo térmico sofre o maior estresse, e a tripulação começa a sentir uma força G que pode chegar até 4 vezes a aceleração que a gente percebe aqui da gravidade terrestre. Neste momento, no centro da missão, nada pode ser feito. Absolutamente nada pode ser feito. Nada além de observar e torcer para que essa reentrada ocorra com sucesso. Nem mesmo uma correção de rota, porque alguma correção pode ser feita, porque o bloqueio é completo de sinais. Não, a cápsula já está travada aerodinamicamente, porque ela está em regime hipersônico, então a cápsula ainda consegue fazer essa rotação que eu disse. Essa rotação ela é importante para alterar o vetor de sustentação da cápsula, e a cápsula então fazer essa volta, né, a ganhar altitude, resfriar o escudo e depois fazer a segunda reentrada. A gente não vai conseguir observar isso porque está no momento de blackout. Vamos depois acompanhar essas imagens gravadas, que eu tenho certeza que vão ser impressionantes. Se a gente começou esse início da operação de entrada na atmosfera às 8h54, agora já estamos com 3 minutos. Essa é uma imagem, uma simulação, é uma imagem da CNN Internacional com base nas imagens divulgadas pela NASA. Basicamente é isso que está acontecendo com a cápsula agora. Ela entrando e percebendo a reprodução de muito calor, muito fogo. É uma temperatura comparável à do Sol. Exatamente. Se o Sol a gente considerar uma temperatura que passa de 5.000 graus Celsius na superfície, a gente está falando aí de uma temperatura de 3.000 graus Celsius. É uma temperatura altíssima, capaz de derreter praticamente todos os elementos que a gente tem na tabela periódica. Então entende-se o cuidado e a dedicação que deve ter sido feito para a proteção através de um escudo térmico que foi montado em toda a espaçonave, mas principalmente na base dela, que enfrenta de uma vez só essa reentrada, capitão? Na verdade, o escudo térmico ela fica na parte inferior da cápsula. É ali onde que a gente enfrenta então o principal choque aerodinâmico, onde tem esse ponto de estagnação. O ponto de estagnação acontece no centro da cápsula, onde a temperatura ali chega então a quase 3.000 graus Celsius. Faltam agora 2 minutos e meio para a retomada da comunicação e 9 minutos para que a espaçonave toque o Oceano Pacífico. Por isso essa imagem ao vivo do navio destinado já para fazer o resgate daquela espaçonave, a aproximação rapidamente, abrir a escotilha e retirar os 4 astronautas. Faltam então agora cerca de 2 minutos. 2 minutos para a gente retomar o contato e saber como estão os astronautas neste momento, que é um dos mais delicados. É mais delicado do que a decolagem, o lançamento do foguete, capitão? Eu diria que são riscos diferentes, mas é comparável, certamente, a delicadeza que tem. Durante o lançamento a gente precisa de um sequenciamento também muito preciso, e é o mesmo para a reentrada. Muita coisa tem que dar certo, a margem de erro é muito baixa. E eles cruzam a atmosfera da mesma forma, na decolagem e na volta. Mas na decolagem a velocidade é muito menor, por isso que não há esse atrito todo. Essa é a explicação? Sem dúvida. O perfil de voo é diferente, mas na decolagem a velocidade é muito menor do que essa de reentrada. Lembrando que essa velocidade, essa energia da cápsula, ela foi adquirida não só durante o lançamento, mas em todas aquelas manobras que a gente falava durante aquelas órbitas intermediárias. Sim. Então é de fato uma velocidade muito superior. É muita atenção acompanhar esse momento, porque ainda estamos sem comunicação, como estava previsto pela NASA, tudo previsto pela NASA. Mas é muito angustiante depois de 10 dias, quando a gente acompanhava o dia a dia daqueles astronautas e a gente passou a conhecê-los pelo nome, a gente conheceu a função de cada um e a responsabilidade de cada um, numa velocidade, agora a nave a 38.400 km por hora e temperaturas que podem chegar muito perto de 3.000 graus Celsius. Então a gente entende a delicadeza desse momento e a qualquer momento a gente pode ter a informação da retomada da comunicação. Seria importante até a gente manter o áudio aberto com o controle da missão, que vai voltar a falar com os astronautas da espaçonave Orion para saber como eles estão neste momento tão delicado.
Por enquanto, não temos qualquer comunicação. A imagem, não fica muito claro o que é aquela imagem, mas e a gente sempre volta para o navio na esperança de ver alguma coisa apontando no céu. É difícil que aconteça isso. Ali do navio a gente consiga ver esse momento de reentrada. Vai demorar. O pessoal do navio vai conseguir só enxergar a cápsula dos momentos finais, onde depois que ela abriu os paraquedas... Os paraquedas são enormes até, então talvez a gente consiga enxergar um pouco isso. Neste momento, enquanto a gente ainda aguarda a comunicação, os primeiros paraquedas já estão sendo... A gente está tentando uma transmissão ao vivo, percebe-se isso, né? A imagem ainda está dificultada, mas é a tentativa de completar essa transmissão ao vivo, seja da câmera que está dentro da espaçonave, seja de alguma câmera fora, mas que consiga achar a espaçonave. Your trajectory is nominal and your recovery teams have visual. Trajetória nominal, boa notícia. No action for the enabled internal camera controller fail. Big cheers from the viewing room here in Mission Control as voice communication reestablished with Commander Reed Wiseman. Eles já foram contactados pelo Centro de Controle em Houston e já responderam a comunicação. A comunicação já foi retornada. Falta apenas sabermos como eles estão. A imagem à esquerda deve estar mostrando exatamente o momento final da reentrada da atmosfera, quando vão ser acionados os primeiros paraquedas, capitão. Exatamente, em breve. Então, pelo jeito, boa notícia. Pelo jeito, a gente passou pela essa fase crítica, onde o escudo térmico foi testado. Agora é o momento da gente ver o sequenciamento de pirotécnicos para os acionamentos dos paraquedas. Como já falamos, será uma sequência de paraquedas para começar primeiro a reduzir essa velocidade, botar a espaçonave na direção correta, na posição correta para fazer esse pouso na água, e aí sim, no final, os 3 grandes paraquedas. Integrity impact to the camera controller fail is no cab 1 views of the chute. Essa imagem é ao vivo. Essa imagem certamente é ao vivo. Feita da Terra. We're processing good data through the GPS system. A good view of integrity, time to splashdown 4.5 minutes. Em 4 minutos e meio vai acontecer o splashdown, o toque da espaçonave. A gente consegue ver nitidamente agora a espaçonave. WV-57. We're at 50,000 feet. 4 minutos. 4 minutos agora para pro toque no Oceano Pacífico. Mas nessa câmera vai ser muito interessante que a gente vai tentar conseguir assistir a abertura dos paraquedas. Essa imagem é impressionante. É impressionante. Lembrando que essa cápsula pesa mais de 10 toneladas. Ela é muito maior do que a cápsula que levou o homem à Lua em 69, capitão? É praticamente o dobro em massa, em volume também teve um aumento significativo. E lembrando, agora a gente está trazendo 4 astronautas pela primeira vez da Lua. Apollo levavam 3 astronautas. Até agora não houve o lançamento dos primeiros paraquedas. Opa! Vamos lá, olha lá. Exatamente. Agora os drones, esses são responsáveis pela estabilização da cápsula. Daqui a pouco a gente vai ver, em breve, o acionamento dos paraquedas principais, aqueles 3 paraquedas laranja e branco. Que imagem impressionante! Mostrando exatamente os primeiros paraquedas que tiraram um pedaço da espaçonave para o acionamento desses 2 paraquedas que são feitos de um material extremamente resistente, até para provocar essa redução de velocidade, até o acionamento dos próximos paraquedas. Estes sim, que vão garantir que a espaçonave, que começou a entrada na atmosfera a quase 40 mil km por hora, cheguem ao planeta, toquem o Oceano Pacífico a 40 km por hora. Vamos lá, acionamento dos principais. Passing through 10,000 feet. É uma abertura que demora alguns segundos para esses paraquedas inflarem. Tenso também. Muito tenso. Abriu. Um já está completamente aberto. A gente observa que eles acertaram em cheio a área onde a gente já tem a equipe da Marinha Americana guardando para o resgate.
We're at 5,000 Abrir os Aí 3 está. paraquedas abertos. Os 3 abertos, cada um desses paraquedas tem uma área Search and recovery de beacon has 1.000 been metros activated quadrados. on Ou integrity. seja, a gente está vendo essa espaçonave de 10 toneladas, na informação And que o we have capitão 3 nos good main trouxe, ships. sendo suspensos por 3 grandes Good paraquedas, three cada um main com ships, good 1.000 briefing. metros quadrados de área, fazendo pouso. E a gente está vendo exatamente a previsão da NASA se cumprindo, não apenas na localização, mas na hora. Falta 1 minuto pelo horário previsto pela NASA para o pouso da espaçonave Orion no Oceano Pacífico. Capitão. Cabin pressure Muito indicates no emocionante need esse for momento, hydrogen mas check. a gente consegue agora finalmente começar a respirar mais aliviado. Agora é aguardar então o splashdown This is a e o perfect resgate descent for integrity. desses heróis aí da Artemis 2. Hale and Hardy É on incrível, a board. gente tem agora as 2 imagens ao vivo, uma de uma câmera especial que monitora até o calor um pouco, talvez, daí o brilho que a gente está vendo na nave embaixo ali. E agora as 2 imagens praticamente as mesmas, mostrando a velocidade de 40 km por hora, esse é o cálculo que se faz mais ou menos, na espaçonave de 10 toneladas, sendo sustentada por esses gigantes laranja e branco, para fazer um pouso mais tranquilo, mais suave nas águas do Oceano Pacífico. É uma tensão enorme ver o momento também, e parece que demora o acionamento de todos os paraquedas, né? A abertura de todos os paraquedas. É uma sequência crítica, vamos lá, estamos perto do splashdown. Percebam essa angulação da cápsula é de propósito, a cápsula ela tem que encostar na água de canto, vamos dizer assim, para reduzir. Parece que ela está meio tombada. Exatamente, isso é proposital, justamente para aliviar. E aquelas fagulhas ali na imagem da esquerda, será que é resto de calor ainda? Ali são provavelmente restos do calor da reentrada. Passing through 1,000 feet. Aquela é uma câmera térmica de fato, que Isso. você apontou. Você vê que a cápsula está muito quente ainda. É impressionante como a NASA se prepara para fazer essa transmissão ao vivo, atraindo os nossos olhares e de todas as formas, inclusive com uma câmera térmica que mostra a temperatura elevada na nave, ainda elevada, e agora vai ter o touchdown, o splashdown. Imagem ao vivo, 9 horas e 7 minutos pontualmente no horário de Brasília. A NASA conseguiu acertar a localização e a hora exata que essa nave, a espaçonave Orion, retorna ao planeta Terra com seus 4 astronautas depois de 10 dias no espaço. Um sucesso essa reentrada, um sucesso essa chegada. É incrível o que o homem já consegue alcançar, capitão. É impressionante, sinceramente estou emocionado de ver como essa missão aconteceu do começo ao fim, conforme planejado. De fato é um sucesso. Marca aí então o sucesso do Artemis 2. Estou ansioso para ver o que vai acontecer nos próximos Artemis aí. Já estamos na Artemis 2, mas já temos cálculos de Artemis 3, Artemis 4, 5, 6, quando o homem irá à Lua, retornar à Lua e dali em diante no sistema solar. Vamos observar então agora o resgate deles. Provavelmente vai ter uma aproximação com bots. Lanchas rápidas que vão chegar perto dali. A expectativa é a gente perceber como saem esses astronautas, e a previsão é que haja a saída deles da espaçonave, inclusive o resgate, primeiro, claro, o resgate da espaçonave em direção ao navio da Marinha Americana, depois a saída deles da espaçonave. O cálculo é que isso aconteça pouco depois das 10 horas da noite, horário de Brasília. Tal o cuidado que tem que se ter nessa chegada também. Sem dúvida. Como eu disse, ainda a cápsula ainda está em alta temperatura. A equipe de resgate tem que garantir que não há nenhum vazamento de combustível tóxico da Orion. Então é um momento ainda que exige bastante cuidado. As lanchas rápidas que saíram já do navio e vão se aproximando da espaçonave. A gente consegue ver, é incrível como estamos no Oceano Pacífico, no meio do Oceano Pacífico, e conseguimos ter essas imagens ao vivo, colocando exatamente essa chegada, essa aproximação da Marinha Americana nesse resgate aos 4 astronautas. É interessante ver a precisão que foi essa reentrada. Quão próximo eles chegaram, então, do marco onde estava o navio.
que agora, de forma segura, a equipe de resgate consegue chegar com velocidade. Mas uma coisa a destacar, né, capitão? Toda essa precisão é importante para a gente, que faz a transmissão ao vivo, para a colocação das câmeras, para a informação, para a hora exata do pouso, mas toda essa precisão significa segurança. Segurança para esses astronautas, seguranças para essa missão. Agora a gente está vendo já alguns balões, parecem uns airbags inflados em cima da espaçonave Orion. A imagem está tremida, gente, porque esse barco está a quilômetros de distância de onde caiu a espaçonave. Então eu peço um pouco de paciência nessa imagem um tanto tremida. Para que servem esses grandes balões no topo da espaçonave, capitão? Então, isso é justamente para evitar que a Orion, após o contato com a água, ela tombe e entre numa configuração não desejada para a tripulação. Até para o conforto da tripulação. Exatamente. Lembrando que a gente teve casos nas missões Apollo, principalmente na Apollo 7, onde a cápsula naquela época caiu numa distância muito longe da equipe de resgate, num mar agitado, e isso colocou a tripulação em risco. Então tem muita coisa que a gente vê agora sendo instalada que é herança e aprendizado de missões anteriores. E a gente percebe, ou a gente consegue perceber pelo menos, é um dia de sol. Essa era uma outra preocupação. Qual seria a previsão do tempo neste momento do retorno da espaçonave à Terra? Se o tempo tivesse fechado, se, como o capitão falou, o mar tivesse agitado, essa reentrada poderia ser adiada, inclusive, para proporcionar mais segurança no retorno desses astronautas à Terra. Mas nada disso foi necessário e o que a gente viu foi toda a cronologia marcada pela NASA ser cumprida minuto a minuto. Inclusive com a transmissão ao vivo da abertura dos paraquedas, logo depois da saída da reentrada na atmosfera, até da sequência de paraquedas até a chegada e ao splashdown, quando a espaçonave Orion tocou o Oceano Pacífico. Isso foi muita precisão realmente. E a gente percebe como a espaçonave está longe. Você vê que as lanchas rápidas, me parece que nem chegaram. Não chegaram ainda até lá, ou pelo menos a gente não consegue ver as lanchas rápidas daqui. Exatamente. Histórico, então, a Artemis 2, histórico do programa espacial americano. Eu imagino que sejam muitas lições que a gente tira desse momento mais delicado, mas de toda a missão também, né, capitão? Lembrando que foi a primeira vez que tivemos dentro de um módulo indo para a Lua, de uma espaçonave com banheiro. Exatamente. Isso também é para ser estudado. Sem dúvida. Essa missão foi, não pousou na Lua, então é menos importante. Não, ela é extremamente importante para as próximas missões, porque muita coisa se fez de teste nessa missão Artemis 2, inclusive um banheiro na espaçonave. É engraçado, mas realmente foi a primeira vez que a gente teve um banheiro sendo levado para a órbita da Lua. Lembrando que a Apollo não tinha um banheiro, então os astronautas, infelizmente, não tinham esse conforto que o pessoal do Artemis teve. Mas não só isso. O Artemis 2 ele traz várias inovações, lembrando que ainda não aconteceu o pouso na Lua, é algo que está planejado agora para o Artemis 4. A gente vai ver no Artemis 3 vários testes críticos acontecendo. A ideia do Artemis, diferente da missão Apollo, não é simplesmente um pouso para colocar uma bandeira lá, é para a construção de uma base lunar no polo sul da Lua. A gente está falando de outra magnitude. Então, a Artemis, ela tem esse veículo novo, o SLS, e também a participação de outras empresas que pretendem levar muito mais carga do que a gente teve nas missões Apollo. Eu estou acompanhando aqui a chegada, nós estamos acompanhando aqui a chegada da Orion ao planeta Terra, de volta ao planeta Terra, com o capitão Bruno Matos, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, mas temos também a participação de Tiago Gonçalves, ele é astrônomo e diretor do Observatório do Valongo, da nossa querida UFRJ. Professor, boa noite, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time, nesse momento tão importante. Primeiro eu queria saber como é que o senhor assistiu a essa chegada? Qual o seu sentimento ao ver cada etapa prevista pela NASA ser cumprida e esses astronautas chegando de volta à Terra depois de uma missão tão importante? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite, espectadores da CNN. E é realmente um momento histórico, né? Realmente é emocionante ver que
depois de mais de 50 anos, a gente consegue retomar essa empreitada de exploração do espaço, de buscar novos horizontes. E é interessante como nos dias de hoje a gente consegue acompanhar tudo pela televisão. Eu estava acompanhando a transmissão de vocês aqui e é realmente emocionante ver cada pequena etapa, cada momento do blackout, ver ele chegando e ver que tudo está funcionando de acordo com o plano. Realmente é muito reconfortante e dá uma esperança dos próximos passos do que a gente vai conseguir ver daqui para frente. O que nós temos agora, a última informação que nós temos é do comandante da Artemis II, o Reed Wiseman. Ele transmitiu a seguinte mensagem: que jornada, estamos estáveis, 4 tripulantes verdes, indicando que os astronautas estão em boas condições, mas esses verdes significaria o quê, capitão? Enjoados, talvez? Provavelmente não foi nada tranquilo essa reentrada, essa desaceleração exige muito do corpo da tripulação. Professor Thiago, o que o senhor acha que significa esse verde? Eu estou de acordo com o capitão. Eu acho que deve ter sido difícil eles aguentarem, mas ao mesmo tempo são astronautas muito bem treinados. Eu acho que eles estavam preparados para esse momento. Então, estão vezes, mas estão felizes de estarem ali, de terem passado pela aventura. Professor, é importante ter o senhor aqui com a gente, até para ter esse lado do que vai se aprender com essa missão de 10 dias. Claro, cada segundo, cada minuto, até porque foi muito televisionada, até porque tinha acompanhamento de todos nós, 24 horas por dia praticamente, com imagens ao vivo, não do outro lado da Lua. Um dia teremos a imagem ao vivo do outro lado da Lua, mas certamente vamos analisar essas imagens. Mas eu pergunto, nesses 10 dias, o que de mais importante a gente vai poder tirar dessa missão, olhando para o futuro? Eu sempre vejo a Artemis II como um momento, uma etapa de uma empreitada maior. E eu acho que o grande sucesso da Artemis II foi demonstrar que a gente consegue enviar de volta o ser humano à Lua, que a gente consegue suportar todos os sistemas de apoio à vida dos astronautas. E isso é um passo importante para a gente poder pensar em objetivos maiores nas próximas etapas da missão, principalmente a Artemis IV, que tem a previsão de pousar efetivamente no solo lunar. Eu acho que aí é quando a gente vai voltar efetivamente a pousar na Lua, mas a Artemis II foi um passo fundamental para garantir que esse novo sistema de voo que está sendo desenvolvido na NASA, junto com outras empresas, que isso vai ser capaz de levar essa empreitada adiante. Eu acho que a Artemis II foi um enorme sucesso em mostrar que estamos no caminho certo, que a gente vai conseguir chegar lá, para então esperar, quem sabe, a previsão é agora de 2028, para que a gente consiga pousar em solo lunar e estabelecer, como o nosso colega capitão do ITA falou, de estabelecer laboratórios na superfície lunar, de tentar aprender mais sobre o nosso sistema solar com as próximas missões. Era isso que eu ia perguntar. Enquanto a gente está vendo imagens ao vivo da cápsula flutuando, já com os balões que, porventura, podem ser utilizados para colocar a espaçonave de novo na posição correta, para conforto dos astronautas e, claro, para facilitar a abertura da escotilha e a retirada desses astronautas, a previsão que nós temos, segundo a NASA, é de que às 10 horas e 6 minutos, pelo horário de Brasília, eles já cheguem no navio e deixem a espaçonave com segurança. Mas eu pergunto para o senhor, professor Thiago, o senhor falou que 2028 a gente está vendo a lancha rápida se aproximando agora da espaçonave. 2028, retorno do homem à Lua com a Artemis IV. A Artemis III, qual seria o papel dela? A Artemis III vai ser um teste dos módulos, de acoplamento dos módulos, né? Porque agora essa missão é toda desenvolvida em módulos diferentes. Então eles separaram um pouco as missões, eles vão fazer esses testes sobre os módulos para garantir que tudo funciona de acordo com o esperado. Mas eu acho que o passo da Artemis II, em particular, foi um grande passo justamente porque é a primeira missão tripulada em órbita lunar em muito tempo, né? Eu acho que a Artemis III está em um excelente caminho. Agora testar como tudo isso vai funcionar junto, o modelo que vai efetivamente alunizar. Então, testar o funcionamento disso tudo junto para garantir que quando sair a Artemis IV, que efetivamente vai levar, e espera-se não só o homem à Lua, mas vamos esperar que seja uma mulher também, que a gente tenha pela primeira vez uma mulher pisando em solo lunar. Eu acho que isso seria bastante estimulante, para que tudo funcione. Então a ideia dessas missões individuais é justamente garantir que esteja tudo testado, todos os astronautas em segurança,
para quando a gente voltar para o solo lunar, esteja tudo já muito bem nos trinques, tudo muito bem testado. Professor Tiago Gonçalves, astrônomo do Observatório do Valongo, do UFRJ, traz um ponto relevante aqui, até para nos relembrar do ineditismo dessa missão. A primeira vez que nós tivemos um homem negro na rota da Lua, uma mulher e um não-americano, um astronauta canadense, o comandante Rhys Weidman. 3 americanos, um canadense. Essa ideia de diversidade, professor, entra também na colaboração de outras nações. O que a gente está vendo agora, na verdade, é uma disputa espacial, especialmente entre chineses e americanos. De alguma forma, essa disputa se transforma em... Eu tento ver aqui o lado positivo de irmos à Lua e tentar juntar forças, mas alguma coisa nesse sentido é vista ou vai ser uma nova corrida espacial, como vimos na década de 1960? Eu acho que sim, uma nova corrida espacial com diferentes atores, diferentes componentes, um contexto geopolítico bastante diferente do que a gente tinha em 1960, mas eu acho que por outro lado, a gente pode pensar que essa corrida espacial vai estimular esses novos avanços, pode estimular esse investimento. Então, eu acho que o nosso papel, inclusive como cientistas, como acadêmicos, é justamente tentar aproveitar ao máximo essa empreitada, esse investimento, essa iniciativa que a gente tem agora, para poder trazer isso de volta, para ter um retorno para a ciência, para a gente poder investir no conhecimento, porque eu acho que isso é fundamental. E a participação, como você falou, de um astronauta, de um homem negro, de uma mulher, de um canadense, eu acho que isso pode demonstrar que talvez a diversidade seja um excelente caminho para a gente poder juntar forças nesse investimento e poder ter essa representatividade que é tão importante para ter esse retorno esperado de todo esse investimento que está sendo feito em todas essas missões. Muito bom. A gente está vendo imagens ao vivo, então, dos primeiros barcos rápidos do navio John Murta, um navio de transporte de tropas da Marinha Americana. Agora um helicóptero se aproxima também. Os 4 tripulantes estão bem. A expectativa é ver quando poderemos ver os primeiros astronautas saindo da espaçonave. Nos acompanham nessa transmissão ao vivo Tiago Gonçalves, astrônomo da UFRJ, e o capitão engenheiro Bruno Matos, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Capitão, foram 10 dias no espaço. Eu poderia dizer apenas 10 dias, mas no corpo humano, 10 dias sem gravidade já afeta de alguma forma o corpo da pessoa? Eles já vão sentir alguma coisa diferente nesse retorno? Olha, Márcio, é realmente uma missão curta quando comparada a missões da Estação Espacial. Lembrando que a gente já teve astronautas na Estação Espacial completando mais de um ano lá. Mas sim, o ambiente de microgravidade já impõe alguns efeitos fisiológicos, alguma perda de massa óssea já é observado. Lembrando que os astronautas nessa cápsula tinham espaço para fazer exercícios físicos, isso de fato mitiga esses problemas, mas sem dúvida eles não conseguem passar ileso, não só pela microgravidade, mas também pela radiação. A informação que nós temos agora é que a NASA está decidindo se será desligado agora ou se vai se esperar mais 15 minutos para se desligar os sistemas. Eu tento entender agora que momento nós vamos ver os astronautas, capitão. A gente não está vendo, os barcos se aproximam, mas nem tanto. Parece uma distância, digamos, regulamentar. Por que isso? Conseguimos entender que momento é esse que estamos vendo? Provavelmente o que está acontecendo é a cautela da aproximação com a cápsula. Eles não querem, provavelmente, também agitar o mar por volta dessa cápsula. Né? E provavelmente eles vão agora começar a planejar para conectar essa cápsula e conseguir trazer ela para dentro do navio, onde eles aí sim vão poder abrir a escotilha e tirar a tripulação com segurança. Nossa, essa imagem agora é ótima, é quase um close da espaçonave boiando no Oceano Pacífico com os 4 airbags inflados, colocar assim, que garantem a posição sempre estável, digamos, horizontal da espaçonave. Mas eles não saem então da espaçonave agora para esses barcos rápidos? De alguma forma eles são levados ainda dentro da cápsula para o navio principal? A gente sabe disso, capitão? Vamos observar, o planejamento inicial era trazer a cápsula para dentro do navio e fazer a abertura da escotilha dentro do navio, mas eles podem sim, se eles decidirem,
abrir a escotilha por ali e fazer o resgate via essas lanchas. Uhum. Até porque, e eu acho que a gente está ainda com o Thiago Gonçalves, astrônomo da FRJ, com a gente, até porque a própria espaçonave, o estado dela, já vai nos fornecer informações para as próximas missões, certo, professor? É isso aí, eu acho que o capitão estava falando também antes sobre a questão do escudo, como o escudo é importante, e o escudo sofreu algumas avarias na última missão da Artemis, então eles tiveram que verificar isso. Eu acho que é importante a gente fazer, certamente essa espaçonave vai ser estudada, ela vai ser verificada para ver como é que essas alterações foram atualizadas, como é que a espaçonave sofreu nessa reentrada. Então é tudo teste. No final das contas, o importante é a gente entender que todas as etapas são dados que estão sendo colhidos para a gente poder entender exatamente se alguma coisa deu errado. Aparentemente deu tudo certo, mas o mais importante é recolher esses dados e estudar tudo que é necessário para garantir a segurança dos astronautas e da espaçonave nas próximas edições da Artemis, garantir que está tudo bem quando esse pouso for acontecer efetivamente na Artemis 4. Professor, é interessante ter o senhor com a gente, já que, enfim, o senhor sendo um astrônomo, imagino que já observou a Lua várias vezes, mas nunca pôde ver o lado oculto da Lua. Temos outras imagens já de outras espaçonaves não tripuladas que sobrevoavam o lado oculto da Lua. Inclusive, já houve nações que pousaram no lado oculto da Lua. Temos informações. Que novas informações a gente espera ter com as novas imagens que certamente ainda não foram divulgadas do lado oculto da Lua e que o senhor, como pesquisador, tá louco para ver? Eu acho que sempre tem uma curiosidade, principalmente para a gente falar tanto do lado oculto da Lua, um lado que a gente não consegue ver diretamente, a grande parte dele a gente não consegue ver diretamente aqui da Terra, então sempre tem uma curiosidade, uma certa mística desse lado oculto da Lua. Eu acho que, principalmente pela proximidade com que eles passaram de algumas regiões, talvez tenha algumas imagens com mais detalhes, mas eu diria, inclusive, que o retorno científico imediato dessa missão no que diz respeito a estudar a própria Lua não vai ser um grande ganho em relação ao que a gente tinha antes, como você mencionou, de missões que já foram tripuladas ou até mesmo das sondas que já mapearam bastante o lado oculto da Lua. Eu acho que a gente vai ganhar alguma informação, eu acho que já vem planejando um pouco o que pode ser feito nas próximas missões, certo. Mas, sobretudo, eu acho que o que a gente vai conseguir de dados nessa missão mesmo são os dados sobre os sistemas das espaçonaves, os sistemas de suporte à vida, o que a gente vai aprender sobre o funcionamento desses sistemas que vai aparecer de novo nas próximas missões. Professor, a gente tem imagens agora de uma entrevista que está sendo dada, é um representante da NASA. Vamos ouvir com a tradução de Denise Bobadilla. Acho que eu não consigo imaginar uma tripulação melhor na Artemis 2 do que essa com esses 4. E foi um momento excelente para todos. Nós voltamos, a NASA voltou enviando astronautas para a Lua, trazendo-os de volta com segurança. E eu acho que não é uma única chance na vida que a gente pode fazer isso, mas é algo que a gente pode, é só um começo. Nós vamos voltar a fazer isso com frequência, enviar missões para a Lua, até que a gente possa, em 2028, começar a construir a nossa base. Eu acho que ter a Integrity de volta, com isso a gente poderá trazer mais dados, apresentar mais dados, e vamos usá-los para informar, para alimentar as informações que vão ser usadas para a Artemis 3. Mas já estamos em progresso já. Os segmentos da SRB já estão mostrando como fazer alguns estágios da parte central da Artemis 3. No dia 20 de abril a gente vai ter já o lançador, vamos ter já o projeto do lançador sendo encerrado. Olha, desses últimos 10 dias, vocês trabalharam com parceiros internacionais, com parceiros aqui. O que é preciso para fazer cada vez mais?
Olha, eu diria que é extremamente empolgante. Sim, nós temos essas contribuições com os melhores da força de trabalho da NASA, dentro do país e fora do país, parceiros da indústria, parceiros internacionais. A Agência Espacial do Canadá enviou seu astronauta, o Jeremy, e tudo foi preparado para o lançamento o tempo todo. As pessoas trabalharam nisso o tempo todo. 2 dias antes eu me encontrei com a agência, 2 dias antes do lançamento eu me encontrei com a Agência Espacial Italiana. Nós assinamos um memorando de entendimento para um módulo futuro, e agora e outras coisas continuam acontecendo e virão mais à frente. É uma época absolutamente empolgante, e nós não estamos fazendo isso sozinhos, estamos fazendo todos conosco. Vocês estão felizes de terem conseguido encerrar a missão à Lua? Sim, muito obrigada ao senhor administrador da NASA. Agradeço por estar aqui. Nós agora vamos continuar com a programação da NASA. Muito obrigado, Denise Bobadilha, que traduziu, e foram falas importantes deste representante da NASA. A gente vê muita movimentação de helicópteros, de barcos próximos ali à espaçonave Orion. Já temos quase meia hora, cerca de 25 minutos desde que a espaçonave tocou o Oceano Pacífico, e a gente fica aqui na expectativa do resgate dessa espaçonave, do resgate desses astronautas e, claro, toda a informação que pode vir dessa missão Artemis 2. E é interessante o que disse o representante da NASA: essa é a melhor tripulação que eu poderia ter. E a gente acompanhou isso de perto. Nós, comuns, não técnicos, conseguimos acompanhar cada etapa dessa missão, e eles tinham, claro que é uma estratégia para conquistar público, eles tinham muita paciência de explicar cada etapa, desde o banho que foi mostrado ao vivo, do Victor Glover, inclusive, tomando banho com, claro, esponja, panos, toalhinhas espaciais, até a Nutella voando, o pote de Nutella voando dentro da espaçonave. Acho que nunca conseguimos acompanhar tão de perto uma missão espacial. Qual é a importância disso? Até de ter esses astronautas tão ativos, comunicativos, para transmitir essa informação, capitão. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de uma missão tripulada, é a conexão humana que se faz. A gente consegue se colocar no lugar dos astronautas, pelo menos por um tempo, consegue vivenciar aquelas emoções que eles estão passando lá. Essa conexão humana, ela também consegue transmitir inspiração para as novas gerações. Isso tem um efeito de orgulho nacional, e no âmbito geopolítico, como a gente estava falando também, essa questão de projeção do poder tecnológico, né, da soberania tecnológica das nações. Então, sem dúvida, é algo emocionante de acompanhar. Para quem está chegando agora, nós tivemos às 9 horas e 7 minutos no horário de Brasília o pouso da espaçonave Orion. Nós temos essa imagem gravada, podemos reprisar a qualquer momento, até para a gente ter de novo a relembrar aquele momento tão emocionante, tão marcante, a nave pousando, tocando o Oceano Pacífico. 9 e 7, a hora exata prevista pela NASA para acontecer. E agora imagens ao vivo ainda mostrando, aí está, a recuperação daquela imagem, daquele momento tão marcante. Os 3 paraquedas inflados, abertos, garantindo na tela da esquerda como foi o toque, o retorno da espaçonave Orion da missão Artemis 2 à Terra, depois de 10 dias de viagem, 10 dias de alcançar a Lua e voltar com segurança. 4 tripulantes, um homem branco, um homem negro, uma mulher e um canadense. Uma viagem cheia de mensagens, não apenas para a NASA, mas para a humanidade, marcando o retorno do sonho de ir à Lua. Essa imagem à esquerda é a gravada, mostrando o retorno da nave às 9 e 7, e agora 9 horas e 33, quase 34 minutos, imagens ao vivo à direita da sua tela, mostrando ainda o início da operação de resgate, que ainda acontece no Oceano Pacífico. Esse ponto não é muito distante da costa da Califórnia, da cidade de San Diego, para onde esses astronautas vão ser levados, e daí até Houston, para começar todo um trabalho de entender o que foi essa missão. Eu acho que ainda tenho o nosso professor da UFRJ,
do Observatório do Valongo, lá do Rio de Janeiro, tradicional e histórico observatório, um centro que recebe pessoas da cidade, um local de disseminação de informação fundamental para quem sonha com o espaço, quem gosta de simplesmente observar as estrelas, é o professor Tiago Gonçalves. E aí eu pergunto, professor, o administrador da NASA bateu exatamente naquela previsão que o senhor nos deu de retorno do homem à Lua em 2028. Eu pergunto se nós já sabemos o local onde esse pouso seria feito. Será que seria na face oculta, a partir do momento que essa missão Artemis 2 mapeou melhor aquela região? Será que vai ser daquele lado ou vai ser de novo de um lado mais conhecido, o lado onde nós conseguimos ver aqui da Terra? O que o senhor acha? Eles estão pensando justamente numa missão a longo prazo, né? Eles estão mapeando os lugares na Lua onde pode haver traços de água. Então eles estão tem toda uma composição onde não apenas, eu diria que se a gente vai conseguir ver aqui da Terra, mas também do ponto de vista de estabelecimento de uma base na Lua, qual seria o lugar mais interessante, qual seria o lugar mais interessante para se estudar, lembrando que esse estabelecimento de laboratórios também é muito interessante do ponto de vista científico. Aí sim, quando a gente tiver uma base permanente a longo prazo, a gente vai conseguir, se a gente tiver um lugar geologicamente interessante da Lua, a Lua, ao contrário da Terra, ela não tem atmosfera, então ela preserva muito bem os traços da sua formação, e a gente consegue entender muito sobre a formação do próprio sistema solar, dos planetas, dos corpos do sistema solar. Então, esse lugar, não só do pouso, eu diria, mas de estabelecimento de um laboratório a longo prazo, eu acho que a gente é interessante pensar nisso justamente para pensar o quanto que a gente pode aprender se a gente colocar efetivamente um laboratório, uma base ali onde você vai ter pessoas trabalhando durante um longo tempo, fazendo um trabalho de análise do solo, uma análise geológica que pode nos ensinar muito sobre as nossas origens. A informação que nós temos agora, professor Tiago e capitão Bruno Matos, é que os astronautas vão ser retirados da cápsula ainda no mar. Deve ser inflada uma rampa na porta da Orion e os astronautas vão sair por essa rampa em direção às lanchas e eles vão ser levados de volta para o navio principal, o John Murta, o navio da Marinha Americana, com uma estrutura enorme para receber esses astronautas, de 2 em 2 em helicópteros, cada helicóptero levando 2 tripulantes da espaçonave. Essa informação aparentemente já foi confirmada pela NASA, até para a gente entender. Não temos ainda o momento em que isso deve acontecer, a previsão original era 10 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, para a gente ter esse resultado. A gente está vendo imagens de dia porque estamos no horário da Califórnia. A gente está falando que esse local do pouso foi também exatamente previsto na NASA, no Oceano Pacífico, não muito distante da costa da cidade californiana de San Diego. Daí a importância da gente continuar olhando essa imagem em vários ângulos, em várias câmeras, mostrando quando finalmente a escotilha da espaçonave Orion vai ser aberta para conseguirmos enxergar quem será o primeiro astronauta que vai sair dali? O comandante? A Christina Koch, a primeira mulher a chegar na órbita da Lua, Victor Glover, especialista americano, primeiro homem negro a entrar também na órbita da Lua. A gente vai acompanhar isso, continuar acompanhando isso ao vivo nessas imagens que estão sendo transmitidas desde o Oceano Pacífico. Outro ponto que o representante da NASA disse, e talvez seja importante destacar aqui com o capitão Bruno Matos, ele falou muito em parcerias internacionais, capitão. Ou seja, definitivamente, é claro que a NASA, é claro que os Estados Unidos, quem mais pode ter dinheiro para mandar uma nave assim, uma missão desse tamanho? A China tenta, mas a gente sabe das dificuldades que são, até de experiência, até de histórico, mas a gente torce por todos. Mas quando ele fala parcerias internacionais, é importante para destacar talvez esse novo momento de olhar para o planeta e nos percebermos como um planeta só, uma humanidade apenas, e torcer que isso dê força. Claro, teremos uma corrida espacial, como bem disse o professor do FRJ, mas torcer também para que tenhamos cooperação, troca de informações e uma evolução mais rápida e mais segura. Sem dúvida. Essa questão de tentar
unir esforços de diferentes nações, né? Os Estados Unidos têm uma relação forte com a Agência Espacial Europeia, que se traduziu, inclusive, na colaboração da ESA para o desenvolvimento do módulo de serviço. Esse é um movimento de tentar unir esforços desses países e estreitar os laços técnicos e também na esfera política, inclusive. Veja como os problemas acontecem no espaço, mas podem acontecer no espaço, por sorte, graças a Deus não aconteceram, mas pode acontecer na Terra. A informação que nos chega agora é que os astronautas estão com problemas de comunicação com o rádio da Orion. Está difícil fazer comunicação com o rádio da Orion, e a conversa com o comando da missão está acontecendo através de um telefone via satélite. Veja só como até na Terra a gente consegue ter esses problemas. Mas só continuando essa questão das parcerias internacionais, capitão, é importante também destacar até o papel do Brasil. Especificamente na missão Artemis, o Brasil não tem participação, mas há uma parceria entre o ITA, a nossa aeronáutica e a Agência Espacial Americana. Sim, é importante destacar que o Artemis, o programa Artemis, o acordo Artemis, o Brasil é signatário. Esse acordo Artemis, ele não estabelece exigências dos signatários de participar no desenvolvimento tecnológico, ele estabelece normas de boa utilização do espaço, uso pacífico do espaço para os signatários. No entanto, o Brasil tomou a decisão de participar também no desenvolvimento de tecnologia espacial. Um dos casos que eu destaco é o desenvolvimento da missão Selenita, a missão então do Brasil, proposta para colocar um satélite em órbita da Lua. É uma missão que tem também caráter científico, além de ser um demonstrador tecnológico, além de ajudar a gente a elevar o nosso nível técnico da nossa equipe, que a gente forma recursos humanos no ITA, também tem a proposta de fazer estudos do ambiente eletromagnético na Lua e também fazer medições da poeira em órbita lunar. Vai ser importante para a gente comparar para essa missão Selenita, desenvolvida pelo ITA, vai ser importante para a gente gerar medidas que a gente chama de baseline, né? A gente conseguir ver a diferença que vai acontecer depois que a gente observar vários e vários pousos na Lua, como é que vai ficar esse ambiente de poeira lunar. Capitão e professor Tiago, e claro, você que nos acompanha ao vivo nas imagens direto do Oceano Pacífico, a gente percebe agora o bote colado, junto já à espaçonave, e a informação que nós temos é que os tripulantes serão levados através de uma rampa inflável da espaçonave para um desses botes e de lá dos helicópteros até o navio John Murta, um grande navio de transporte de tropas da Marinha Americana. O lado da porta a gente consegue saber qual é, capitão? É esse com duas janelas, será? Não, provavelmente está do lado onde está o bote ali. Deve estar... O bote circundou, várias voltas já foram dadas. É difícil ver a posição da escotilha exatamente. A gente percebeu que o bote já deu 2 voltas ou mais de voltas e são vários barcos parados ao redor. Que tipo de observação, alguma observação se faz nesse momento ainda, capitão? A vontade que a gente tem é chegar lá, abrir, passar como é que se fala? O abridor de latas e tirar aqueles astronautas de lá. Mas não é tão simples assim. Não, sem dúvida. A gente fica ansioso para ver os astronautas, mas é um momento ainda que exige cautela nessa aproximação da equipe. Como eu falei, é uma cápsula que carrega combustível extremamente tóxico, cancerígeno. Eles precisam checar se existe algum tipo de vazamento, como é que está a estrutura da cápsula antes de fazer a abertura da escotilha. Os sistemas da NASA já estão desligados, o da nave já estão desligados, a informação que nos chega é essa. O professor Tiago nos escuta e é interessante trazer até um paralelo que aconteceu em 1969, né, professor? Quando os astronautas, quando voltaram do espaço, ficaram em quarentena, ficaram meio que isolados, existia um medo de radiação. Qual era a preocupação ali naquela época, no longínquo 1969, professor? Pois é, eu acho que a gente avançou bastante no nosso conhecimento sobre o espaço desde então, e em particular sobre o suporte à vida no espaço, inclusive com os astronautas, como o capitão falou,
por vários meses na estação espacial. Acho que hoje esses efeitos do espaço sobre o corpo humano já são muito mais bem conhecidos, mas é importante lembrar que o objetivo principal dessa missão Artemis 2 agora é justamente estudar como foi o efeito da viagem sobre os astronautas e como eles sobreviveram dentro da cápsula, para garantir que quando a gente tiver novas missões, esses sistemas de suporte à vida funcionem bem. Então eu acho que certamente eles vão passar por um acompanhamento médico bastante próximo nas próximas semanas, justamente para entender como é que tudo aconteceu. A gente falou antes sobre a necessidade de exercícios, então isso tudo acaba sendo fundamental para conseguir angariar dados, ver como que eles aguentaram a viagem, como é que isso foi, qual efeito que isso teve sobre o corpo deles, para juntar isso. A ideia é sempre angariar o máximo de dados possível para a gente ter esse aprendizado para as próximas missões. Aí está, eu acho que esse é o momento em que eles se distanciaram novamente. A gente percebe que dentro do bote rápido da Marinha Americana, eles parecem estender uns bastões. Em alguns momentos parece que eles vão meio que pescar a espaçonave. Mas será que há algum tipo de medição sendo feita ali, capitão? É difícil dizer, desculpa a pergunta ser difícil. Exatamente, é difícil dizer qual é a intenção daquilo. Pode sim estar sendo feito teste, como eu disse, de vazamento, mas pode ser uma tentativa, como você disse, de se aproximar. Encostar na coisa. Professor, tem alguma pista do que pode estar acontecendo nesse momento? Por que ainda não houve essa aproximação, e física mesmo? Os barcos estão cada vez mais próximos, mas aparentemente não houve um toque ainda entre o barco, os tripulantes do barco e a espaçonave. Isso é difícil saber exatamente. Imagino que eles têm algum tipo de comunicação interna ali para ver exatamente o momento correto, para garantir que está tudo seguro na hora de abrir a cápsula. A informação que a gente tem é que eles estão fazendo um controle de segurança. O que significa um hazard control? O que significa esse controle de segurança? A gente realmente não sabe. Mas chama a atenção o que o senhor falou, capitão. Que tipo de material poderia ter algum risco neste momento ali, contido na espaçonave? Como eu disse, a espaçonave ela contém ainda os propelentes utilizados naquele sistema de controle de atitude da cápsula. Ele é um material que a gente chama de material hipergólico, muito sensível no sentido de ser tóxico, cancerígeno. Então, assim, exige essa cautela de realmente identificar que a cápsula está segura, que nenhum vazamento está acontecendo e que a gente vai poder, então, abrir a escotilha. É impressionante, porque agora completamos 40 minutos. 40 minutos desde o pouso no Oceano Pacífico até este momento, onde a gente percebe os barcos da Marinha Americana se aproximando, e já são vários barcos ao redor ali. Temos também vários helicópteros sobrevoando, mas até agora não houve a aproximação definitiva, e agora os barcos estão bem mais distantes. Um outro barco parece que começa a se aproximar, enquanto aquele que estava mais próximo começa a se distanciar da espaçonave. A informação que nós temos é que esses astronautas eles vão ser resgatados ali mesmo, no mar, através de uma rampa inflável que vai ser conectada num dos barcos rápidos, numa das lanchas rápidas, até a espaçonave, para fazer como se uma ponte para garantir a saída desses astronautas. Eles estão bem. A informação que nós já tivemos dos próprios astronautas, o comandante mandou a mensagem: que jornada, estamos estáveis, 4 tripulantes verdes, o que o professor da UFRJ, Tiago Gonçalves, e o capitão do ITA, da Aeronáutica, Bruno Matos, disseram que pode ser por causa de algum enjoo, num bom humor nessa transmissão, mas currently biding their time, waiting for the front porch to be erected. We have no hazardous gases and no hazardous situation with the vehicle. It performed perfectly all the way down. Não há gás, não há qualquer risco de segurança neste momento. Os astronautas estão bem.
Os astronautas estão bem, não há qualquer risco. Era uma checagem de segurança, como bem disse o professor, o capitão Bruno Matos do ITA, para nos dar toda a segurança dessa aproximação, tal o nível de problema que pode ter numa espaçonave como essa. E não há qualquer risco neste momento, tanto para os astronautas quanto para as equipes que fazem essa aproximação. Essa é uma ótima notícia. Agora é uma questão de tempo, então, para a gente ver a abertura das escotilhas e a remoção da tripulação. E a gente percebe que os barcos agora, capitão, são maiores. Os barcos que se aproximavam primeiro, o barco era pequeno, apenas alguns homens e sim, aparentemente com alguns bastões, talvez fazendo algum tipo de medição atrás de radiação, vazamentos. Tudo isso isolado, os barcos maiores com mais tropas se aproximam para fazer essa ligação, essa ponte, através de uma rampa inflável entre a Orion e o retorno à Terra. A saída desses 4 astronautas depois de 10 dias no espaço. The vehicle has been powered down. There's no hazardous gas emanating from the vehicle. That's why nenhum gás tóxico saindo da espaçonave. Personnel has been able to pull alongside Integrity, and the reports continue to come in that the 4 astronauts are in excellent shape. E os 4 astronautas estão em excelente estado de saúde, excelente forma. Essa é uma informação importante e é um alívio. Sem dúvida, sem dúvida. Dá para afirmar com certeza que essa missão já se mostra como um sucesso do começo ao fim. Agora é realmente esperar para a gente conseguir ver o rosto desses astronautas, ver como é que vai ser a emoção que eles devem colocar agora nos primeiros pronunciamentos. A informação que a NASA nos dá nesse momento é que um médico vai, antes da saída dos astronautas, ele vai entrar na espaçonave. Mergulhadores avaliaram ar e água ao redor da cápsula para garantir que fosse segura essa aproximação da tripulação do barco de resgate. E, claro, para também ajudar a tripulação a sair da Orion, certificando-se de que não existiam substâncias tóxicas como combustíveis hiperbólicos e amônia. Essa é uma informação relevante até para a gente entender por que essa demora. Nós tivemos às 9 horas e 7 minutos o pouso no Oceano Pacífico e até agora não vimos os 4 astronautas. Foi feita toda uma avaliação de segurança ao redor da nave, como bem disse o capitão, ele acertou em cheio nessa informação e agora esperamos apenas o momento da abertura da escotilha, quando a informação que nós temos é que primeiro vai entrar um médico vai entrar na espaçonave até para ver a situação dos 4 astronautas. Esse processo de resgate, todo ele, pode levar ainda mais meia hora, 45 minutos. A gente está com essas imagens ao vivo, mostrando os barcos a todo momento se aproximando. Integrity's astronauts. One by one, they'll be brought out of the spacecraft onto a large inflatable raft. Isso. Just a short time from now. Para fora da espaçonave, we can go back to USS John P. Murtha, where my colleague Megan Cruz is standing by to provide her situation report. Megan, can you hear us? Agora, professor Tiago, é importante a gente destacar também que eles ficaram 10 dias voando numa missão para a Lua. Claro, quando for feita uma base, a construção da base vai demorar mais tempo, mas se a gente for pensar na viagem até Marte, são 6 meses de viagem só de ida. E aí os desafios são muito maiores, vai demorar mais tempo. Ou a gente já consegue ter uma previsão de quando isso pode acontecer. Desculpa, estou olhando para frente já animado que estou com o sucesso da Artemis 2. Não, exatamente. Eu acho que é importante a gente olhar um pouco com cautela para essa possibilidade de ir a Marte, justamente porque é uma empreitada muito mais ambiciosa e com muito mais obstáculos e desafios. A gente já tem a tecnologia para chegar à Lua, a gente sabe disso há algum tempo, podemos atualizar essa tecnologia, eventualmente até construir uma base, um laboratório na superfície lunar, mas a empreitada para Marte é um outro nível de dificuldade, é uma coisa completamente diferente, seria um desafio enorme manter a saúde dos astronautas durante todo esse tempo, a proteção contra a radiação,
tudo isso representa um desafio muito maior, então eu diria, eu sou nesse sentido talvez um pouco menos otimista e mais cauteloso, não que isso seja impossível, mas a chegada ao solo lunar de astronautas humanos, eu acho que ainda pode levar talvez algumas décadas, porque realmente são vários desafios compostos que juntos representam uma certa impossibilidade, pelo menos no momento, digamos assim. Esse é um ponto muito importante que o professor levanta. Eu só vou interromper aqui para a gente voltar a mostrar essa imagem. A gente já está vendo agora uma ligação física. Já tem uma corda conectando o barco inflável à espaçonave Orion. E a qualquer momento a gente pode ver a abertura da escotilha. E aí a gente vai ter essa confirmação se um médico vai entrar primeiro na espaçonave. And the stabilization collar. You might also hear it referred to as a stab A gente está collar. vendo ao vivo imagens do Oceano Pacífico, claramente uma pessoa já apoiada na espaçonave, fazendo a abertura dessa escotilha. Como é que se fecha uma escotilha dessa, capitão? Olha, é um dispositivo bastante complexo. É interessante lembrar que essa escotilha, inclusive, pode ser aberta em condições de emergência pela tripulação. Por dentro. Por dentro. Mas o que a gente imagina nesse momento, a tripulação sentada continua. Provavelmente sim. Eles devem estar em comunicação com a tripulação. A gente entendeu que teve um problema, né, nesse link. Mas acredito que agora a comunicação entre a equipe de resgate e o pessoal e a tripulação interna na nave já está sendo feita. Lembrando que essa escotilha ela é responsável, né, por evitar aquilo que a gente comentou antes, a despressurização da cápsula, que seria fatal para a tripulação. Então esse mecanismo de fechamento da escotilha é extremamente sensível. Então você que nos acompanha, nós estamos acompanhando desde as 8h30 da noite, pouco antes das 8h30 da noite, todas as etapas finais da chegada da espaçonave Orion dentro da missão Artemis II, que foi até a Lua, observou o lado oculto da Lua e retornou com segurança para esses astronautas. Aí está, escotilha aberta. Escotilha aberta, o reflexo não nos deixa enxergar direito, mas a escotilha já está aberta. E a expectativa agora é perceber se alguém do barco vai entrar, e parece que já teve um movimento de alcançar ali a escotilha, segurar, aproximar com segurança o barco da espaçonave. São duas portas que se abrem. The ship itself, where I'm on, just 3,000 yards away. Entrou. A informação que nós temos é que o médico iria entrar dentro da Orion, e é o que a gente percebe acontecer neste momento. A entrada de um médico ou de um tripulante ali de um dos barcos infláveis para ver como estão aqueles astronautas. Sabemos que eles estão bem, a informação que eles estão bem, completamente saudáveis e animados, talvez um pouco enjoados, agora mareados também. Agora a formação, a pessoa que foi para a espaçonave Orion serve até para fazer a conexão, a construção dessa ponte, a instalação dessa rampa inflável que vai fazer a ligação da espaçonave com o barco de resgate. Daí a importância deles estarem todos juntos ali. Você está acompanhando essas imagens ao vivo dentro do CNN Prime Time. E a gente vai continuar por mais algum tempo ainda acompanhando essa transmissão que vem direto do Oceano Pacífico. Logo depois nós teremos o WW, mas aí num horário especial, pedimos desculpas por causa disso, mas é muito importante a gente continuar aqui dentro do CNN Prime Time, acompanhando cada etapa deste retorno, com segurança, bem sucedido, da Artemis II e da espaçonave Orion. Muitos barcos de serviço acompanhando ali, e como já falamos, a expectativa é que os astronautas saiam depois de uma rápida checagem de saúde, que certamente está sendo feita pelo médico que entrou na espaçonave, do acoplamento da rampa inflável. Os astronautas vão sair de 2 em 2, em helicópteros, em direção ao barco John Murta. A gente nem consegue ver a distância exatamente em que está o barco, mas não é muito longe. Vários helicópteros sobrevoam essa visão do barco. Perceba que essa lente deve estar dando uma aproximação bem grande. Ainda teremos alguns minutos até que a tripulação esteja, eu não vou dizer em terra firme, mas pelo menos no barco, com toda a proteção, toda a garantia, todo o tratamento médico, se fosse necessário.
não muito distante da costa californiana, na cidade de San Diego. E a partir dali, ainda hoje, esses tripulantes vão para Houston, se eu não me engano. A gente precisa checar isso. Para onde eles iriam, capitão? Temos alguma ideia Eu não disso? tenho essa informação, Márcio. Provavelmente vão passar por um check-up de saúde. Sim. E depois deve ter, então, um pronunciamento dos astronautas aí, agendados talvez ainda para hoje. Vamos ver. A informação que nós temos é que esse serviço essa operação de retirar desses astronautas as informações do que eles viram e viveram no espaço vai ser fundamental já nas próximas horas. Quando isso é interessante dividir com o senhor até, né, professor Tiago? Quando eles estavam sobrevoando o lado oculto da Lua, o que eu li, eu gostaria de ter a sua confirmação, é de que eles iriam se revezar nos equipamentos. Alguns tirando foto, outros filmando, outros observando a olho nu. Veja só, com tanta tecnologia óptica para fazer esses registros, ainda é importante a observação a olho nu de algo que nenhum ser humano nunca tinha visto, o lado oculto da Lua, e naquela proximidade que pode garantir informação relevante, ou seja, não apenas em filme, não apenas em fotos, mas também em registros orais, professor. Não, pois é, eu acho que a gente comentou aqui um pouco antes sobre como essa empreitada, quando você tem astronautas a bordo, quando você tem uma missão tripulada, não é simplesmente uma missão científica, mas tem também uma questão cultural, uma mística de você realmente poder se colocar no lugar deles. E eu acho que é interessante que eles queriam garantir que os astronautas vissem o lado oculto a olho nu, uma parte da Lua que nunca foi vista a olho nu, e eles puderam ter essa oportunidade, e ao mesmo tempo alguns deles estavam tirando fotos com celulares, com tablets, então não necessariamente com uma finalidade científica imediatamente, mas eu acho que é quase como querer tirar um selfie da sua aventura e poder levar para sua família, mostrar o que você está experimentando naquele momento. Eu acho que isso é interessante justamente por essa sensação de conexão humana com essa empreitada, né? E daí a importância também, né, professor, da diversidade que nós temos nessa espaçonave. A primeira mulher a dar a volta na Lua, o primeiro homem negro a dar a volta na Lua, o primeiro canadense a dar a volta na Lua. Quantas informações diferentes, quantos históricos diferentes nós temos aí nessas pessoas e quantos olhares diferentes temos também. Isso conta também. Justamente, isso é fundamental, e eu acho que a gente tem que valorizar muito, a gente tem que realmente demonstrar que a participação de todos os setores da nossa sociedade, todas as nossas minorias e maiorias ali representadas juntas numa coisa que vai além das nossas diferenças e que pode nos unir por uma empreitada juntos, e a ciência às vezes é capaz de fazer isso. Isso é bonito de ver. Muito. E agora os barcos, a gente percebe que os barcos se distanciaram um pouco. A informação que nós temos, sim, confirmada, que um médico entrou na cápsula. Sabemos que eles estão bem, repetindo essa informação. Os 4 astronautas estão bem, sem problemas de saúde, chegaram absolutamente em boa forma. Essa foi a mensagem que nós ouvimos do rádio da NASA. A informação que nós temos é que um médico entrou, e aí tentando fazer essa... claramente isso no barco ali à esquerda, né? Parece um daqueles escorregas de emergência de avião que fazem, ou vai ser puxada a espaçonave, capitão? Para ver na imagem aqui, eles já estão se preparando para puxar a cápsula, provavelmente para dentro daquele navio. Será que vai puxar? Aí que eles vão enjoar mesmo, porque o mar parece estar tranquilo, mas é o oceano. Então a gente tem mexido aí, né? Bom, passaram 10 dias no espaço, voando de cabeça para baixo, rodando a uma velocidade de 400 mil quilômetros, 40 mil quilômetros por hora. Então é natural que de enjoo eles não sofram tanto. Mas falta a gente ter essa confirmação. A informação que nós tínhamos é que uma rampa inflável iria conectar a espaçonave aos barcos, mas a impressão que dá pela distância que se tem agora é que eles seriam içados em direção, a nave seria puxada para o navio, mas a gente está aqui conjecturando, mas felizes da vida de ver essas imagens ao vivo, de termos esse final feliz.
bem-sucedida a missão Artemis 2. Capitão, a gente tem previsão de quando virá a Artemis 3? Já comemorando aqui o sucesso da Artemis 2, mas já pensando, olhando para frente na Artemis 3? Bom, o que está previsto é a Artemis 3 acontecer já no ano que vem, Márcio. O que eu vejo é que a gente também tem que ter cautela. Geralmente, projetos como esse podem acontecer algum tipo de atraso. O Artemis 3 ainda vai necessitar do desenvolvimento dos pousadores, dos landers, que não são pela NASA, estão sendo desenvolvidos tanto pela SpaceX como a Blue Origin. Então a gente precisa ver ainda esses veículos sendo testados, porque ele vai ser crítico. A Artemis 3 prevê, como o professor comentou, o acoplamento desses novos módulos ainda em órbita terrestre. Professor, é importante ter sua participação ainda com a gente. A gente acabou de falar como o governo brasileiro, a nossa aeronáutica, de alguma forma faz uma parceria com a NASA, com a Agência Espacial Americana, com o Programa Espacial Americano. Eu pergunto se a nível universitário, acadêmico, também existe essa troca, existe essa troca de informações, esse intercâmbio de informações nesse momento, que certamente enriqueceria todos nós? Certamente. A astronomia, em particular, é um campo bastante internacional, são poucos astrônomos no mundo inteiro, e a comunidade brasileira tem uma penetração internacional muito grande. A gente tem muitas colaborações com pessoas na América do Norte, na Europa, na Ásia, em particular, vários grupos aqui no Brasil, na UFRJ, na USP, eles participam da construção de telescópios. São os futuros maiores telescópios do mundo, que vão ser inaugurados ao longo da próxima década, ao longo dos próximos 5 anos, na verdade. E tem vários astrônomos, vários grupos, na UFRJ, na minha universidade, e em diversas universidades do país, que estão participando da construção de diversos componentes para esses instrumentos. Então é fundamental a gente aproveitar ao máximo possível quando tenha o investimento. A gente sabe que o investimento em ciência no Brasil é sempre um desafio, mas a gente tenta aproveitar ao máximo o investimento que a gente tem para permitir a participação dos nossos cientistas nessas empreitadas, nessa ciência de ponta, que é fundamental. Que informação boa. Agora a gente está vendo novas imagens ao vivo, mostrando a porta da cápsula aberta, a escotilha completamente aberta. A gente pôde ver, inclusive, a movimentação dentro da espaçonave. Me parecia que era um dos tripulantes da Marinha Americana. Um deles conseguiu entrar na espaçonave, pelo menos vimos apenas um deles. E aí a gente fica na expectativa de ver algum astronauta. A gente fica aqui pensando o que pode ser feito. A informação que tivemos é que eles sairiam da espaçonave ainda no mar, num dos botes, e seriam resgatados por helicóptero em direção ao grande navio da Marinha Americana, que está não muito distante dali. Mas até agora isso não aconteceu. Depois vimos algumas cordas sendo colocadas. O que a NASA explica é um cordão de estabilidade para levar a cápsula, a Orion, em direção ao navio. Mas, desculpa, capitão, dá uma aflição danada ver aquela escotilha aberta no meio do oceano. Dá, sem dúvida, mas dá para ver também que o oceano, felizmente, está bem calmo hoje. Acho que isso ajuda a tripulação a realizar esse procedimento aí de resgate com segurança. Os barcos novamente se distanciaram, mas talvez a gente não perceba, quem sabe já estaria... Não, ainda não está acontecendo esse transporte através dessas cordas de estabilização. Isso não está acontecendo ainda. Essa câmera, por exemplo, está no barco principal, no navio da Marinha Americana, o John Murta. E a gente não está vendo a espaçonave se aproximar neste momento. With the crew, they're going to help them out and onto the front porch. That is correct. And then what happens here? We have hired chain members. Essa é a repórter da transmissão da NASA contando exatamente como vai ser a recepção dentro do navio. Esse foi o mesmo navio que participou do resgate da Artemis 1. É um navio preparado para isso. Aí a gente está vendo imagens de dentro desse navio e certamente no local onde talvez fique a nave, ou então simulando ali, ou simulando não, talvez um dos barcos, exatamente como funciona um pedaço dessa missão de resgate. A gente continua aqui nessa expectativa para ver os primeiros. Qual será o primeiro astronauta
a saída Orion. Será o comandante Reed Wiseman, ou o piloto Victor Glover, a especialista Christina Koch e o outro especialista, o canadense Jeremy Hansen. A gente fica aqui na expectativa para ver quem será o primeiro. Eu não sei se a gente consegue ter... Nós temos a nossa tradutora Denise Bobadilha, que está acompanhando a programação da CNN Internacional, e eles têm uma conexão direta também com a NASA. Talvez seja importante. Vamos ouvir o que diz a Denise Bobadilha nesse momento com a transmissão da CNN Internacional. Entrar na sala de controle para receber os parabéns pela operação, pelo diretor de voo Rick Heffley, mas estamos aqui acompanhando as operações no Pacífico, enquanto aguardamos a extração dos 4 tripulantes que estão em excelente condição, conforme ouvimos. Por enquanto a gente fica aqui nessa expectativa para ver... O bote será colocado ao redor, o que eles chamam de colar, ao redor da cápsula. Nós aguardamos aqui. E também um outro bote será colocado na entrada do veículo. Vamos voltar agora ao USS John P. Murta, embarcação que está aqui próxima, para falar com a Megan Cruz. Megan? Nós agora estamos ouvindo alguns áudios internos da equipe de operações, se comunicando com os botes na água próximos da cápsula, para que eles coloquem o colar de estabilização e também o bote na frente da cápsula. O requisito é que a tripulação saia dentro de 2 horas, por volta disso, menos que isso, um pouco mais, após a aterrissagem. Então, está tudo dentro do previsto. Bom, a ideia, então, eu imagino, capitão, é dar mais estabilidade para a espaçonave Orion, é isso? Exato, assim que aparente também esse bote que vai servir como esse colar ao redor da cápsula vai servir como um cordão de segurança para que eles não caiam na água, lembrando que eles estão ainda vestindo aquele traje, né, que dificulta certamente a extração. Dificulta a movimentação, dificulta a saída deles, a retirada deles de dentro da espaçonave, e daí a necessidade de se fazer um isolamento maior, esse cordão ao redor da espaçonave, garantindo mais estabilidade, e aí sim teríamos, é o que imaginamos, o transporte dessa espaçonave por mar até o navio John Murta. A informação inicial de que os astronautas sairiam de helicóptero em direção ao navio da Marinha Americana John Murta não está se confirmando então assim. A gente tem também, participando dessa nossa cobertura, o nosso analista de internacional, Lorival Santana. E é importante ter o Lorival, em cima de tudo que nós já falamos, com o professor Tiago Gonçalves, da UFRJ, astrônomo da UFRJ, com o capitão Bruno Matos, da Aeronáutica. Lorival, boa noite. A gente está falando muito aqui da possibilidade de cooperação entre os países. Sabemos que está acontecendo uma corrida espacial, mas o quanto que de cooperação pode haver, e até para acelerar mesmo os avanços espaciais. Boa noite, Lorival. Boa noite, Márcia, e a todos que nos acompanham nessa cobertura. Bom, o momento não é muito de cooperação, né, por causa da situação geopolítica. Já houve cooperação, já houve programas que inclusive uniram russos e americanos, europeus também. Mas hoje realmente o que há é uma corrida espacial, porque isso que nós estamos assistindo, uma missão espacial como essa, ela projeta muito poder brando e poder real também, poder duro. Isso desde o momento Sputnik de 1957, quando a União Soviética assombrou o mundo e os Estados Unidos ao lançar o primeiro satélite artificial, e com aquele feito demonstrou que tinha capacidade de lançar mísseis, inclusive mísseis nucleares contra os Estados Unidos. E isso levou a uma corrida espacial. 12 anos depois, a missão Apollo 11, em 1969, levou o homem à Lua.
E desde então as outras potências têm se movimentado também. A Europa fez feitos muito grandes com foguetes altamente confiáveis, e a China fez pousar uma missão de robôs no lado oculto da Lua, e também a Índia conseguiu pousar próximo ao Polo Sul da Lua. Então, a gente está realmente diante de uma grande corrida espacial, né? E esse momento que a gente está vendo agora, quando os Estados Unidos sofrem com perda muito grande de projeção de poder real e também de poder brando, está com uma imagem bastante prejudicada por uma série de movimentos que o presidente Trump tem feito, sobretudo nessa guerra agora contra o Irã, né, em que ele sai chamuscado, em que o Irã demonstra sua capacidade de impor o controle sobre o Estreito de Hormuz, de impor o seu desejo, projetar o seu poder na região. Uma missão como essa traz um enorme poder brando para os Estados Unidos. A gente está vendo do que os Estados Unidos são capazes. É claro que nessa guerra os Estados Unidos também demonstraram em alguns momentos a sua enorme capacidade, sobretudo ao resgatar aqueles 2 tripulantes de um caça que havia caído no território do Irã, e também a capacidade avassaladora de destruição da infraestrutura militar e civil do Irã. Mas isso veio acompanhado de críticas muito severas às decisões políticas, não ao desempenho militar, mas às decisões políticas do presidente Trump. E agora a gente vê o outro lado dos Estados Unidos, né? A capacidade, e agora chegando ao seu ponto, a capacidade de cooperação com um cidadão de um país, o Canadá, que vinha sofrendo ameaças do presidente de ser anexado, com uma pessoa negra. Tem havido expurgos de comandantes negros, de homossexuais nas Forças Armadas americanas, de uma mulher também. Então, com todas, você observou muito bem, essa diversidade traz sensibilidades diferentes. Então, o fato de os Estados Unidos conseguirem realizar isso, claro que é um projeto de vários anos já, mas é quase que um contrapeso, né, e quase contraditório em relação às mensagens que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, tem trazido, porque ele tem exatamente reduzido a diversidade nas Forças Armadas, feito esses expurgos no que eles chamam de a cultura woke. Mas essa missão foi uma missão profundamente woke, uma missão que trouxe diversidade, inclusão, exatamente aquilo que o governo Trump se coloca contrário. E a gente vê esses valores sendo transcendentes dentro da cultura americana. Foram eles que desenvolveram esses valores, propagaram esses valores, e a academia, a ciência americana ainda consegue projetar esses valores de forma absolutamente espetacular. Muito obrigado, Lourival Santana, nosso analista internacional, que faz traz esse panorama geopolítico e, claro, impossível não fazer a relação neste momento delicado que o planeta vive com uma guerra ou várias guerras que estamos assistindo. Agora a gente continua assistindo imagens ao vivo do Oceano Pacífico. Claramente temos um cordão realmente sendo instalado. A impressão que dá é que ele pode ser inflado a qualquer momento, mas a informação que nós temos confirmada pela NASA: os astronautas serão levados de helicóptero. O médico que está dentro da cápsula já deu a informação, confirmando a informação que o próprio comandante tinha dado. Todos os astronautas estão em ótima forma e poderão sair. Eles estão certamente se livrando, como bem disse o capitão, das roupas pesadas, pressurizadas. E é possível fazer isso ali agora, no pouco espaço que eles têm. Essa espaçonave equivale, é quase que no tamanho de uma van, capitão. A gente consegue transformar isso em algo que a gente entenda? Exato. Eu acho que o volume interno da cápsula Orion é de 9 metros cúbicos. 9 metros cúbicos? A informação, eu não sei traduzir em 9 metros cúbicos para o tamanho de uma van. Mas é o tamanho de uma van, eu diria que o tamanho de uma van é óbvio que está ocupado por muitos equipamentos, né? Então não é todo espaço livre. Mas a gente sabe que no interior, no centro da cápsula, os astronautas conseguem até ficar em pé. Então isso ajuda, inclusive, na remoção do traje e facilita, então, a mobilização nesse resgate. É o que eles devem estar fazendo neste momento, até
para conseguirem sair então da espaçonave para um dos botes, dos botes para o helicóptero, do helicóptero para o John Murta, o navio de transporte da Marinha Americana, e de lá voltando para San Diego. Para falar a verdade, eu nem sei se do helicóptero eles não iriam direto para San Diego. Eu não sei a distância que eles estão nesse momento da costa. Não, aí está.